Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é João Paulo, sou superintendente executivo do Comitê Brasileiro de Clubes em Brasília, DF. Nós temos, como vocês sabem, uma sede em Campinas, que cuida de toda a execução direta dos recursos, que vocês já estão acostumados, né, que é os Campeonatos Brasileiros Interclubes. Aqui em Brasília roda todo o processo de descentralização, que é onde vocês estão neste momento. E a minha superintendência em Brasília, ela é direcionada aos processos tanto de materiais e equipamentos esportivos, quanto de recursos humanos. Então, para vocês chegarem na data de hoje, vocês já manifestaram interesse em participar desse eixo, já tiveram analisado a sua capacidade técnica operacional por meio da atualização da plataforma, já foi emitido um parecer nesse sentido. Se vocês ainda não conhecem esse parecer, eu convido a leitura para que vocês entendam como funciona a engrenagem do CBC, justamente para que vocês que estão recebendo ou vão receber os recursos em conta corrente e administrá-los, tenham a capacidade técnica e gerencial, administrativa, para fazê-lo da melhor forma possível. Todos os clubes também já passaram pelo processo de certificação de registro cadastral, né, hoje do Ministério do Esporte. Então, já demonstraram alguns níveis de governança, né, para a administração pública. É requisito para receber os recursos lotéricos a certificação. Então, os clubes hoje aqui presentes, todos eles têm essas mesmas características, apesar de administrarem esportes olímpicos diversos. Bem, ao inaugurar essa nova fase dentro da estrutura administrativa de vocês, é muito importante que vocês conheçam os processos, procedimentos e regulamentos do CBC. E, de modo geral, a nossa própria prática administrativa, como a gente se organiza para melhor oferecer os serviços, né? O CBC é uma entidade composta por todos os principais clubes do país. Então, nós prestamos serviços a vocês. Esses recursos, muito embora estejam sobre o nosso domínio, eles são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União. Então, a responsabilidade na sua gestão, na sua administração, ela é muito importante. É importante porque uma falha, um desvio, uma glosa, né, e a depender dela pode comprometer aí a execução dos recursos e, inclusive, a imagem de todo o sistema. Por isso, a gente tem um rigor, né, a gente tem uma equipe preparada para fazer o acompanhamento e o monitoramento desses recursos. Hoje é uma fase inicial. Inicial porque todos vocês tiveram valores aprovados pelo nosso colegiado de direção do CBC para apresentar os projetos. O colegiado de direção do CBC é um grupo de especialistas designados pela diretoria do CBC, onde são avaliados e selecionados os projetos. Nessa primeira fase, ele diz o quanto vocês vão ter de recurso. Né? A gente começa num valor mínimo, que cada clube tem direito de R$100 mil, e a partir daí são acrescidos valores de meritocracia ou bonificação. Cada um de vocês também já recebeu o valor que vocês terão direito para fazer essas aquisições. Mas antes disso, vocês têm que apresentar um projeto. Esse projeto hoje já roda no CBC de uma maneira muito simplificada, é muito automático e conta com um guia, com a orientação da nossa equipe técnica, que eu já apresento desde já, que é capitaneada aqui pela gerente Milena. Dá um oi aí, Milena. A nossa supervisora Amália e a nossa coordenadora ali, a Tilara, e os demais aí analistas aqui presentes, Tagore, Edilson, o Hamilton. Enfim, todos eles, e eu falo para vocês, têm uma alta capacidade técnica, conhecem muito bem os nossos regulamentos, já lidam com essa matéria há muito tempo. Então, eu sugiro fortemente a vocês que tenham neles uma espécie de anjo da guarda. Um anjo da guarda por quê? Para que vocês tenham realmente aonde se socorrer no momento de dificuldade, aonde vocês tenham quem ouvir no momento de execução desses recursos e no momento de elaboração do projeto. Já é de ciência comum de que quando você começa certo, você termina certo.
você executa certo, você presta contas da melhor maneira possível. Então, esse é o momento de fazer correto. Esse é o momento de ouvir, esse é o momento de aprender, esse é o momento em que vocês podem se debruçar, inclusive, sobre o ato convocatório, né? Ou melhorar o seu entendimento sobre ele e também sobre o nosso regulamento. A gente tem um regulamento de execução desses recursos do eixo de materiais e equipamentos esportivos. Ele está disponível no nosso site e eu também recomendo fortemente que vocês tenham ele aí em mente em todos os momentos da execução, tanto na fase de formalização, quanto na fase da própria execução em si mesma, quanto na fase de prestação de contas. Esse regulamento é o guia, é onde a gente realmente vai buscar a informação de como gerir os recursos. Eu lembro, já antecipo desde logo, apesar de estar na fase de projetos ainda, que isso tem que ser feito um pregão eletrônico, ou, por exceção, inexigibilidade quando é fornecedor único. Então, já desde logo, eu recomendo fortemente que vocês já olhem para o futuro, considerando que os projetos de vocês vão começar a transitar agora, para terem dentro da sua atividade administrativa, dentro do seu clube, uma equipe ou pessoas preparadas para fazer um pregão eletrônico. Tá? Então, agindo com antecipação, vocês não perdem prazos, vocês observam os cronogramas, tá bem? E já desde logo também eu informo que toda a equipe está preparada, já tem os conhecimentos técnicos, já tem uma experiência de várias e várias compras, né, centenas delas que já rodaram na nossa área. Então, já tem uma experiência acumulada aqui dentro que podem facilitar a vida de vocês. Então, utilizem a nossa equipe, não deem passos temerários ou fora do que aquilo que se espera dentro da governança desses recursos. Enfim, então, hoje é um dia de iniciar o processo. Hoje é um dia de oficina que nós falamos aqui, justamente para que a gente apresente toda a dinâmica, todo o fluxo para vocês, da forma correta que o projeto vai ter que entrar. Eu lembro que esse projeto é avaliado pelo CBC, ele é alvo de um parecer técnico aqui dentro, depois ele é novamente submetido ao nosso grupo de especialistas, que é o colegiado de direção, para aprovação ou reprovação dele. Na verdade, dentro do nosso histórico e seguindo essa cartilha que eu apresentei para vocês, a gente agir juntos, isso é mútua cooperação, a gente está aqui para cooperar com vocês. Até o momento, nós não tivemos projetos reprovados. Nós já tivemos redimensionamentos, já tivemos que conversar com clubes, olha, vai para cá, não vai para cá, ou vamos juntos para cá, entendeu? Mas é fruto de consenso. Então, e de legalidade, né, pessoal? Tudo é dentro da base da máxima legalidade, justamente por conta do controle do TCU. Esse grupo de especialistas é composto pelo Lázaro Grael, pelo André Heller, Emanuel Rego, Rebeca Andaradi, Magic Paula, Humberto Panzetti, enfim, o Paulo Moviso, Ali Tarbini, são pessoas com muita experiência dentro do mundo esportivo, é coordenado por um ex-presidente do Esporte Clube Pinheiros, né, um grande formador de atletas, que é o nosso querido Betinho. Então, a gente ainda vai levar esses projetos que vocês vão aprender a confeccionar aqui hoje para o colegiado. Mas a expectativa é de sucesso, é de êxito, e que realmente esse dinheiro chegue para vocês e chegue principalmente naquilo que a gente quer fazer, que é realmente chegar no atleta, né? O nosso propósito era inspirar para o esporte e formar campeões. Então, toda a nossa equipe respira isso diariamente. Está escrito o nosso propósito na área central aqui do CBC, justamente para que vocês entendam o que a gente faz e também respirem com a gente esse mesmo propósito de realmente formar atletas de alto desempenho e de alto nível, tá? Eu, às vezes, falo um pouco a mais, sei que nós temos aí um tempo curto, e agradeço a presença de cada um de vocês. Podem contar comigo a qualquer momento também, pessoalmente, com a minha equipe aqui de Brasília, tá bem? Então, imediatamente, ao agradecer mais uma vez a presença de todos, eu passo já a palavra para a Milena, para que ela conduza a oficina. Obrigado, viu? Agradeço ao doutor João, quero dar inicialmente as boas-vindas a todos, dizer o quanto é prazeroso para a gente receber novos clubes aqui no eixo de descentralização de recursos,
Como o doutor João também apresentou, nós somos uma equipe que ficamos na subsede de Brasília, que é a área técnica, então acho que vocês, né, têm muita experiência aí no eixo de CBIs, e nós aqui em Brasília cuidamos dos 2 eixos do Programa de Informação do CBC, que são de descentralização de recursos, que é o eixo materiais e equipamentos esportivos e o eixo recursos humanos. Então, agora vocês que ascenderam de categoria, temos só um clube que antes já estava numa categoria que tinha acesso ao recurso descentralizado, que é o Fluminense. Os outros clubes são estreantes, então estão chegando, estão tendo essa oportunidade de acessar o recurso. Isso muito nos deixam felizes, porque é isso que a gente quer, esse é o propósito do programa, é que os clubes se habilitem para cada vez mais ascender de categoria e ter o benefício completo que o programa oferece. É assim que o programa está estruturado, dentro dos 3 eixos. Então, o CBI é o eixo vetor, onde todos os clubes que já ingressam no programa têm acesso, participam aí dos campeonatos com direitos a passagens aéreas. E nós temos o eixo de materiais, que a gente oportuniza a compra de materiais e equipamentos esportivos, e o eixo RH, que é o apoio financeiro para o custeio de profissionais. Então, tivemos aí a honra de tê-los aí como participantes desse ato convocatório 9B. Eu trouxe uma apresentação, vou projetar para vocês. Eu queria reiterar um pouco o que o doutor João já falou. Eu vi que alguns clubes estavam ainda ingressando na sala, a gente, em respeito ao horário, a gente deu aí 5 minutinhos de tolerância, mas eu acho que é muito importante falar assim, o quanto é burocrático e, ao mesmo tempo, simples, desde a fase de formalização até a prestação de contas de um projeto nesse eixo de materiais e equipamentos. Porque o CBC já tem toda uma regulamentação específica, então a gente já tem todo o caminho trilhado, dentro da legalidade, dentro do que a norma preconiza para o uso do recurso lotérico. Então, assim, a gente já passou por um processo de aprimoramento, de simplificação. Então, a gente está assim, com toda a fórmula já feita, e aí depende de vocês, para que vocês consigam, né, absorver o que a gente vai orientar, e durante o curso da execução, e desde a formalização até a execução, conseguir implementar de fato o que a gente vai orientar vocês. Então, é isso, assim, hoje a gente está com esse propósito, nós recebemos a manifestação de interesse de vocês, nós já temos os valores aprovados, vocês receberam aí um ofício, onde comunicou que cada clube vai fazer jus, e aqui a gente também vai trazer para vocês, reiterando alguns aspectos, mas é dizer assim, como é que se faz, como a gente vai proceder essa fase de formalização do projeto. Então, hoje a gente tem aqui um grupo de 6 clubes, cada um, né, especificando sua categoria, o filiado primário, o filiado pleno, e esses 6 clubes, eles vão ter que cumprir vários procedimentos dentro da plataforma Comitê Digital, que é onde a gente recepciona os projetos. Então, nós temos essas premissas aqui, que são premissas macros, que a gente determina assim, qual é o escopo da formalização, como é que a gente vai elaborar um edital. Então, primeiro, a gente tem essa premissa de formalização simplificada. Então, hoje, o projeto de vocês, ele é muito fácil de ser preenchido. Vocês vão avaliar quais são as necessidades dentro da formação esportiva, dentro dos esportes que estão previstos no projeto, que são aqueles esportes que já são os elegidos pelo clube no eixo de campeonatos brasileiros interclubes. Nós temos, dentro do edital, a definição do valor pela meritocracia. Como uma premissa também é o repasse único, então hoje o clube ele recebe o recurso de uma vez só, então vocês estão formalizando um projeto aí de 1 ano, porque a gente formaliza os projetos por ciclo olímpico. Então, como a gente já está em 2023, vocês vão executar esse projeto de 2023 até 2024, meados de 2024. Mas dentro da lógica de um projeto formalizado nesse eixo, em próximos ciclos, vocês já vão ter o recurso para o ciclo inteiro. Então, essa é a lógica de formalização, que é para garantir o recurso para os 4 anos de um ciclo olímpico. E nós concedemos materiais e equipamentos para o ciclo também. Então, na nossa metodologia de formalização, a gente formaliza por listas. No caso do projeto de vocês, vai ser uma única lista, e a gente vai ter a definição do que cada clube vai ter direito de acordo com a categoria de integração.
Inicialmente, o CBC publica o ato convocatório contendo as definições, requisitos e prazos. Então, isso a gente já passou por essa etapa, vocês tiveram acesso a esse ato convocatório e, na sequência, vocês manifestaram interesse ao CBC de participar desse projeto. O colegiado de direção definiu o aporte financeiro que cada clube terá direito, vocês já foram comunicados, e agora chegou o momento do clube apresentar o projeto elaborado com base no valor definido pelo colegiado. Então, por que o doutor João falou isso, eu estou falando isso aqui novamente? Porque vocês vão elaborar um projeto dentro de uma cesta de preços. Então, o CBC já disse, olha, clube, você tem direito a X mil reais. Então, vocês vão avaliar quais são os itens que vocês vão... você tem uma cartela de itens, conforme o esporte que vocês elegeram lá no CBI, vocês vão ter a liberdade de escolher os itens dentro daquelas listas de materiais esportivos que as confederações já parametrizam. Então, vocês vão escolher os itens com base numa noção de preço para saber o que o dinheiro de vocês suporta com relação aos itens e respectivos quantitativos. Na sequência, a gente segue, o CBC analisa o projeto e, como o doutor João falou, também submete ao colegiado de direção. Então, a palavra final com relação à aprovação, se os itens vão ser aceitos, se a proporcionalidade está correspondente, é do colegiado de direção. Então, tudo isso aqui a gente vai trabalhar e orientar vocês hoje para compor esse projeto de uma forma com muita razoabilidade, com muita clareza, para que, de fato, a gente não tenha percalços nesse caminho, né? Então, assim, o interesse é que vocês já façam uma proposta coerente, a área técnica do CBC também faça essa avaliação e esse ataque de consistência para saber se é pertinente a proposição dos itens que vocês estão apresentando, e depois o colegiado dá a palavra final. Então, pode acontecer do colegiado não aprovar algum item que vocês venham a propor. Na sequência, é formalizado um termo de execução contendo as obrigações. Então, nós temos um termo de parceria, onde tem toda a discriminação de regras, do que é que cabe o clube cumprir, o que cabe o CBC cumprir. Então, assim, não tem como errar. Basta apenas observar, ler bastante. Então, acredito que aqui estão hoje os responsáveis técnicos, não só que vão elaborar os projetos, mas que vão acompanhar e que vão dar esse suporte no curso da implementação. O clube recebe os recursos para execução e o CBC, na sequência, concede uma ordem de início. Então, assim, a gente pode repassar o recurso, mas o clube só inicia a execução a partir da autorização do CBC. Então, assim, com relação à definição dos valores, é importante, assim, chamar a atenção e ressaltar para vocês, porque às vezes vocês podem ter recebido o valor e não ter entendido como é que foi feita essa composição. Então, o colegiado de direção, ele segue o ato convocatório, tem esses itens aí, 6.1, 6.2 e 6.3 do ato convocatório, que estabelece os critérios para a composição desses valores. Então, o critério 1 é um valor mínimo. Então, todos os clubes, ele tem um valor de partida, que é um valor de 100 mil reais. Isso vem ao encontro da isonomia. Então, assim, todos os clubes, eles começam nessa largada de definição de valor de forma igual. Depois, a gente tem o segundo critério, que é o de fidelização, que o CBC parametrizou para esse edital 9, critérios a partir a fidelização a partir de 2019. Então, tem 2019, 2018 e antes de 2018. Então, os clubes que integraram o CBC depois de 2019, aí eles não tiveram nenhum acréscimo de valor. O sediamento de CBI, então, os clubes que convencionam com o CBC, com as confederações, para receber o CBI, seja na sua instalação própria ou na instalação de terceiro, ele também recebe um acréscimo de valor. Então, o sediamento em instalação própria, 50 mil, instalação de terceiro, 10 mil. Critério 4 é o valor de medalhas conquistadas, então é a meritocracia esportiva 2. Hoje, a gente formaliza com base no quadro geral de medalhas 2017-2020, que é o quadro geral de medalhas que já está fechado. Então, atualmente, vocês estão participando de campeonatos que, no final desse ciclo, vai fechar um QGM final e vai parametrizar os projetos do próximo ciclo. Mas esse projeto agora está sendo formalizado com o QGM do ciclo anterior. Então, aquele clube que teve medalha conquistada dentro daquele ciclo
seja medalha de prata, bronze ou ouro. Dentro do QGM, ele tem um acréscimo de valor também. A posição no quadro geral de medalhas, então, para esse edital 9 também foi feito um enquadramento, blocos de clubes enquadrados de 1 ao terceiro, então foi fazendo uma faixa de classificação dentro do QGM e uma proporcionalidade de valor correspondente. Então, aquele clube que teve esse critério atendido recebeu também um acréscimo de valor. E, por fim, incentivar a aquisição de equipamentos esportivos, que são aqueles clubes que têm mais de uma medalha. Então, só tivemos também nesse ato convocatório um clube que preencheu esses requisitos de meritocracia. Então, por fim, a gente compôs essa planilha, que aí foi a planilha aprovada pelo colegiado de direção, que a gente traz essa trajetória aí de mérito 1, 2, 3 até o 6º, e aí a gente compõe o valor final de cada clube. Então, a gente já comunicou isso a vocês e vocês vão agora elaborar o projeto dentro dessa faixa de valor estabelecido para cada clube. Então, assim, o que é que o clube, o filiado primário e o pleno vai ter direito? A materiais esportivos. Todos os 2 clubes, nas 2 categorias, têm direito a materiais de consumo, que é aquele entendido como que tem um curto prazo de tempo, que tem curta durabilidade e que podem ser incluídos não podem ser incluídos no patrimônio do clube. Então, o clube filiado primário, como ele não tem instalação própria comprovada, ele só tem direito ao material esportivo. Já o filiado pleno, ele tem direito também ao equipamento, que é aquele que a gente entende que tem condições de durabilidade maior e que pode se integrar ao patrimônio do clube. Então, como a maioria aqui é filiado primário, então é importante ficar muito atento a quais são essas características de materiais esportivos. Os materiais esportivos são definidos pelas confederações e ligas esportivas de cada esporte que vocês desenvolvem. Então, lá na plataforma da gente, vocês vão ter acesso a essa plataforma. Vai ter lá a lista de item que a Confederação de Vôlei estabeleceu, que a Confederação de Basquete estabeleceu. Cada confederação veio ao CBC e apresentou a sua lista. E aí essa lista já está parametrizada. Vocês já podem entrar lá naquele esporte e escolher o item que vocês querem para compor o projeto. Então, primeiro, os itens que já estão definidos nas listas das confederações e ligas esportivas. Na sequência, os itens vocês vão optar por esses itens, eles não podem ser substituídos por similares. Então, é importante que não tem, para material esportivo, flexibilidade. Digamos que o clube diga, eu quero um item de material que não está compondo essa lista. Não é possível, porque para o CBC já foi feito um estudo, a confederação que regula aquele esporte, ele já definiu quais são os itens que são elementares, que são essenciais, as características, até para conferir essa isonomia que o CBC busca, para que todos os clubes possam se habilitar, possam promover aos seus atletas aquele treinamento com as condições entendidas como essenciais. Então, assim, a gente não pode ter uma variação hoje de itens, nem de qualificação do item. Então, isso aí já está parametrizado pela confederação e não se altera. Eu quero na apresentação. É verdade a inclusão de itens que não constem na lista. E os itens devem ter consonância com os esportes desenvolvidos em que o clube participa dos CBIs. Agora vamos falar um pouco dos uniformes. Os uniformes, eles compõem também a lista de materiais que as confederações estabelecem. Então, para os uniformes, Tilara vai detalhar melhor, mas o uniforme ele vem já com a especificação só principal, cabe ao clube complementar essa especificação, mas é muito importante que o projeto de vocês contemple o uniforme e principalmente o uniforme de jogo, porque hoje o CBC ele exige que para a competição o atleta esteja usando o uniforme e o selo de formação. Então, na nossa regra é que o projeto contempla o uniforme de jogo, de treino ou de viagem, mas obrigatoriamente assim priorizando o uniforme de jogo. Então, pode acontecer
do clube já ter esse uniforme. Comprei esse ano, não estou precisando. Aí tem que justificar para a área técnica e comprovar isso. E para todos os uniformes tem que conter o selo de informação atualizado, que é esse selo de informação quadrado. Os equipamentos esportivos, que é só o clube pleno que vai ter direito, os itens devem ter consonância também com os esportes desenvolvidos no CBIs. Eles têm que estar compatíveis com o projeto de formação do clube. A doação ela é somente após a aprovação da prestação de contas, porque, como eu falei, ele pode incorporar o patrimônio. E os itens serão integrados ao patrimônio do clube depois dessa aprovação. Então, assim, com relação aos equipamentos esportivos, muitos clubes às vezes querem comprar quadra, dependendo do valor, o piso da quadra, né? Então, essas questões de instalação, elas precisam ser vistas neste momento. Se é possível, se o local já está preparado, se vai demandar obra, porque com o recurso do projeto não pode ter custeio de obra, nenhum custeio com relação à instalação. Então, e também a gente já teve experiência em que não foi previsto isso originalmente, e aí terminou que no final não foi possível concretizar aquela aquisição. Então, se vai prever algum equipamento que demanda instalação, a área técnica, junto com o clube, vai avaliar se essas condições já estão prontas ou se o clube já dispõe de recurso para o respectivo custeio, de modo a não inviabilizar a implementação ao final e a devolução dos recursos. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha para transmitir para vocês nesse momento. Eu quero me colocar à inteira disposição. Nós estamos aqui com vocês, essa área, essa gerência, desde a fase da formalização, passando pelo acompanhamento até a prestação de contas. Nós somos uma equipe única, eu gerencio, a Amália é a supervisora. Aí nós temos a Tilara, que é a coordenadora da formalização, e temos o Vitor, que é o coordenador da área de execução. Então, vocês estarão, né, com a gente, envolvidos durante todo o processo de vigência dessa parceria. E aí, na metodologia de assistência, nós temos equipe técnica, e aí temos a equipe que acompanha a formalização do projeto, a equipe que vai ficar com vocês dando todo o suporte durante a execução, até a análise da prestação de contas. Então, a gente teve uma pequena mudança nessa metodologia, porque anteriormente o técnico acompanhava desde a formalização até a prestação de contas, a gente deu uma mexida nisso, para dar mais celeridade. Mas nós somos uma equipe única, nós estamos nos comunicando o tempo inteiro, trocando ideias, buscando melhores caminhos. Nem toda a fórmula está pronta. Nós sabemos que na ponta a dinâmica é bem diferente, né? São muitos desafios, muitas peculiaridades. Então, assim, a gente está aberto para entender o contexto de cada clube e buscar as soluções. Mas o mais importante é que vocês estejam também abertos a passar por esse processo de aprendizagem, porque por mais que vocês estejam já na área esportiva, é a primeira vez que fazem a execução desse recurso lotérico e ele segue muitas regras. Então, às vezes, a gente até visto assim como muita formalidade, mas é como o doutor João falou, é uma formalidade necessária, porque aquela formalidade, uma vez cumprida, no final a gente tem a tranquilidade de ter a prestação de contas aprovada. Então, é isso que a gente busca, né? Essa compreensão, que vocês realmente entendam e que se sintam muito à vontade. Esse é o momento inaugural. Se por acaso não ficou claro, não entendi muito bem, então liga para a gente, liga para o técnico, liga para a Amália, para a Tilara. Nós estamos aqui para dar o suporte. O mais importante é não seguir em nenhuma etapa que não esteja muito seguro do que vai ser feito na estrita legalidade. Então, a legalidade é algo que a gente precisa cuidar para preservar não só o recurso empreendido, mas a nossa parceria, porque a gente quer que essa seja a primeira de muitas. Então, assim, uma vez que nós tenhamos êxito nessa parceria, nós teremos futuras parcerias nos próximos ciclos. Essa continuidade que vai fazer com que o atleta chegue na alta performance, nos Jogos Olímpicos, e nos premiem com as medalhas. Amália, eu te deixo à vontade se você quiser falar e passar a palavra para a Tilara, algum complemento, não? Então, Tilara, a palavra está com você. Só um informe, nós estamos com o chat aberto, se vocês quiserem também registrar dúvidas,
E ao final, como a gente está no grupo pequeno, a gente pode abrir para perguntas, tá bem? Obrigada, Milena. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tilara. Conversei bastante com alguns de vocês aí na fase de análise de capacidade técnica, né? E agora nos vendo virtualmente, espero que presencialmente em breve. Como a Milena falou, estarei com vocês aí na fase da formalização até o momento da ordem de início. Então, eu vou apoiar aí o preenchimento do projeto, a celebração do termo de execução, a abertura de conta e, no final, o repasse do recurso e a ordem de início. Eu vou dividir aqui a minha apresentação, vou passar um pouco passo a passo, né, do preenchimento do projeto, e depois eu vou abrir a plataforma para mostrar para vocês como que vai ser esse preenchimento lá dentro do Comitê Digital. Deixa eu compartilhar aqui com vocês minha apresentação. Está aparecendo para todos? Ótimo. Então, iniciando aqui pelo cronograma, né? Como a Milena passou o fluxo, nós já passamos pela publicação do ato, encaminhamento do ofício de manifestação de interesse e definição do aporte financeiro do colegiado, que era até o dia 10 de março. Isso aconteceu no último dia 9. A próxima etapa, que é de preenchimento do projeto na plataforma e envio dessas declarações, das declarações que vocês vão precisar apresentar, é até o dia 24 de março. Então, muita atenção nessa data, que o projeto necessariamente ele precisa ser enviado pela plataforma até o dia 24 de março. Após esse envio, nós vamos analisar, possíveis diligências podem ser abertas, mas esse prazo deve ser atendido com o envio do projeto. Então, a elaboração do projeto ela é muito simplificada. O modelo já está na plataforma, o Comitê Digital. A maioria dos campos elas já são preenchidas. O principal mesmo, que é o detalhamento dos itens que vocês precisam preencher. Mas, de forma geral, esse projeto, eu vou mostrar para vocês como que é simplificado e que não leva muito tempo para ser preenchido, né? No ofício que a gente mandou na semana passada, a gente mandou o link da planilha da lista de materiais, né? De onde consta a lista de materiais, que de fato é o que vai demandar mais de vocês, é a definição e a escolha de quais serão os itens que vão compor esse projeto. Então, o projeto aqui é composto desses tópicos. No item 7.3 do ato convocatório, tem descrito cada um desses tópicos e o sistema já está preparado com todos esses campos. Então, identificação do clube já é pré-preenchido, identificação do projeto é um campo que vocês precisam preencher, justificativo, objeto, objetivo, benefício, situação atual também já está preenchido, detalhamento dos itens, que esse é o principal ponto para a composição do projeto. Equipe esportiva já está lá no CDC, vocês cadastraram todos os atletas que participam do CBI, então esses atletas eles já migram para cá. Os esportes desenvolvidos, esses esportes desenvolvidos são os esportes que vocês elegeram para participar do CBI no calendário 23-24 e são os esportes que foram aprovados pela capacidade técnica. Então, no projeto de vocês já vai aparecer os esportes que tiveram a capacidade técnica aprovada. Então, são esses esportes que deverão ser escolhidos ali para a composição. O cronograma de execução e as metas. Então, detalhando aqui os itens que vocês vão precisar preencher. A identificação do projeto é o título que vocês quiserem dar para o projeto de vocês. O detalhamento dos itens é para definir os itens, a especificação técnica, a especificação complementar, a memória de cálculo e a quantidade. Aqui está o maior volume. E os esportes envolvidos foram esses que eu falei agora, que são os esportes que vocês podem contemplar no projeto. Chama a atenção aqui para os esportes, que em alguns casos os clubes optaram por 3 ou 4 esportes, mas nesse projeto eles só querem adquirir material para querem focar em um esporte. É possível também. Ou então escolher a opção de todos os esportes que participarão do CBI. Sobre o detalhamento dos materiais. Então, a lista, como a Milena já adiantou, é a lista que foi fornecida pelas confederações. Essas listas já estão publicadas no nosso site.
ela sofre uma atualização anual. Então, agora, dia 1º de março, nós fizemos a atualização dessa lista. As confederações enviaram para a gente todos os itens que compõem as listas de cada esporte. Chama a atenção aqui para o basquete, que tem lista tanto da Liga de Basquete Feminino, tem lista da LNB e tem lista também da CBB. Então, o basquete ele tem 3 listas, né? Que vai de acordo com o principal campeonato que vocês participam. Os uniformes, eles também estão presentes na lista das confederações, porém, em alguns casos, a especificação complementar é pelo clube. Um pouco mais à frente eu vou detalhar como que será preenchido os uniformes, né? E o equipamento ele já não está na lista. Então, aqui o equipamento é só para o filiado pleno, ele é de livre escolha, nós temos 2 clubes filiados plenos aqui, então ele é de livre escolha, ele não está vinculado à lista das confederações. Mas deve ser um equipamento esportivo, eu vou falar um pouco mais também. Então, aqui, materiais esportivos. Hoje a lista é composta das seguintes informações. Tem o nome do item, a especificação técnica e não tem especificação complementar. Então, eu vou trazer aqui 2 situações para exemplificar para vocês. Essa primeira é a bola de basquete feminino, que é da lista da CBB. Então, a CBB trouxe o nome do item e a especificação da bola. Essa bola já tem marca e modelo definido. Bola de basquete Spald, modelo TF1000, tamanho 6. Nesse caso, o clube não precisa e até não é indicado colocar a especificação técnica complementar, porque a especificação da confederação ela já está ampla, ela já está detalhando qual que é o modelo do item, qual que é o tamanho, qual que é a marca, então não tem necessidade de especificação complementar nesse caso. Com essa especificação técnica, o clube consegue orçar esse item e, consequentemente, levar essa especificação para os termos de referência. É importante aqui já adiantar que toda a especificação técnica complementar que vocês definirem agora na formalização, ela vai compor um termo de referência. Esse termo de referência que vocês vão colocar no pregão e, consequentemente, adquirir o item. Então, é muito importante que, nesse momento da formalização, a especificação seja bem detalhada para não incorrer de adquirir um produto diverso ou até mesmo inviabilizar a compra. Então, nesse caso, nesse meu exemplo aqui da bola de basquete feminino, que a especificação está completa, cabe ao clube preencher a quantidade e a memória de cálculo. Todos os itens, é importante que vocês apresentem uma memória de cálculo. Tem itens que necessariamente nós vamos abrir diligência para a memória de cálculo, como é o caso dos uniformes, que a gente faz uma relação com o número de atletas, então precisa estar bem explicado como que vocês chegaram nessa quantidade, né? Então, eu quero aqui 50 unidades de bola, aí na memória de cálculo você vai detalhar por que desses 50. Tem um outro item na lista aqui que eu trouxe como exemplo, que é a faixa elástica Superband. Na especificação da confederação, tem faixa elástica para exercício, cores e intensidades diversas. Esse cores e intensidades diversas deixa em aberto o item que eu pretendo adquirir. Por esse motivo, necessariamente, o clube precisa complementar. Então, quais são as cores? Quais são as intensidades? Pode ser mais de uma cor, pode ser que o clube queira roxa, amarela e vermelha na intensidade média, intensidade extra forte. Então, essa especificação complementar é necessária para direcionar mais o item que será adquirido, né? Na verdade, para caracterizar melhor esse item, porque a especificação da confederação ela veio mais genérica. Além disso, será necessário também preencher a quantidade e, consequentemente, a memória de cálculo. Então, para os materiais esportivos, essa é a principal informação aqui com relação ao preenchimento do sistema. Itens que necessariamente precisam de especificação complementar e itens que não obrigatoriamente necessitam. Uniforme. Nós também temos 2 situações de uniforme nas listas. Eu trouxe aqui o primeiro exemplo, uniforme de competição conjunto feminino. Na especificação da confederação, só veio o conjunto feminino, porque cabe ao clube
definir como que será esse conjunto. Então, esse conjunto feminino, ele vai ser composto de short e camiseta, vai ser composto por short saia e camiseta, vai ser composto por calça e camisa polo. Então, vai variar a situação de cada clube, de cada esporte, né? Além da composição, da forma que vai se dar esse conjunto, também precisa do tecido. Às vezes, determinado esporte tem um tecido específico, ou determinada região do país precisa de um tecido específico. Então, você vai colocar necessariamente a especificação técnica complementar para os uniformes para definir como que vai ser composto esse uniforme, quais são os tecidos, quais são as principais características, cores do clube, é importante colocar, se o uniforme necessariamente tem que vir na cor preta e azul, então colocar as cores e a obrigatoriedade do selo de formação de atletas. Então, esses itens devem compor o uniforme. Se o projeto for apresentado para a gente sem esse detalhamento, a gente vai abrir a diligência para solicitar a complementação ou justificativa. Da mesma forma, a quantidade e a memória de cálculo. Aqui a gente faz uma relação, uma ligação direta com o cadastro de atletas da plataforma. Então, se o clube solicitar para a gente 100 conjuntos femininos, a gente vai checar na plataforma quantos atletas tem e conferir a memória de cálculo apresentada. Pode ser que o clube precise de 2 conjuntos por atleta, 3 conjuntos por atleta, tudo vai depender da justificativa que for apresentada. Então, justificativas que podem ser apresentadas para a memória de cálculo de uniforme. A frequência no atendimento, no desenvolvimento dos treinos. Eu treino 5 vezes por semana, eu treino de manhã e à tarde, eu tenho competição no final de semana. Então, vai ser de acordo com a característica de cada um. Né? Essas justificativas serão analisadas por nós e avaliaremos se é compatível ou não com a quantidade de atletas que está cadastrado no sistema. Outra situação de uniforme são aqui, eu botei um asterisco para esgrima, wrestling, judô, nado artístico e tiro esportivo. São esportes que alguns uniformes, na verdade, os uniformes de competição, eles já vieram pré-estabelecidos. Aqui eu trouxe a especificação técnica do wrestling, que malha deve ser composta de tecido liso, sem bordas ásperas ou qualquer material duro. Nesse caso, as confederações, elas já trouxeram, porque esse uniforme ele está previsto no regulamento da competição e necessariamente para competir precisa ser composto desses itens, desses materiais. Então, nesses 5 esportes aqui que eu listei, as confederações já trouxeram a especificação exata do uniforme de competição. Na especificação técnica complementar, cabe ao clube definir as cores, definir, colocar o selo de formação e pode colocar alguma outra especificação que não altere, mas que complemente o item. No mesmo caso, a quantidade e a memória de cálculo. Com relação aos equipamentos, conforme eu tinha dito lá no começo, os equipamentos eles não estão previstos na lista, então ele tem que ser definido desde o zero pelo clube. Então, o nome do item, a especificação técnica complementar, se tiver, a unidade, a quantidade e a memória de cálculo. Todas essas características são definidas pelo criado pleno. Então, a especificação deve conter as características mínimas para a aquisição desse item, como dimensões aproximadas, material de fabricação. Em caso de indicação de marca específica, é necessária a apresentação de justificativo ou laudo técnico. Então, no caso dos equipamentos, pode ser indicada uma marca específica, desde que o clube apresente um laudo técnico, uma justificativa que valide essa indicação. Caso tenha marca de referência, a especificação deve conter a expressão igual ou similar ao superior. Então, o clube pode trazer uma especificação técnica com umas características mínimas, mas para facilitar a pesquisa de mercado, para facilitar a composição do termo de referência dele, ele pode colocar igual, similar ou superior à marca tal, né? Para caracterizar melhor o item, mas sem direcionar a compra.
É vedada a inclusão de itens de natureza administrativa, notebook, tablet ou qualquer outro equipamento que não seja esportivo. E equipamentos com metragem será necessário apresentar planta baixa. Então, tem casos assim de tatame, itens que na quantidade, na memória de cálculo, o clube apresenta a metragem, a gente vai pedir a planta para confirmar se essa quantidade é suficiente, até para evitar que seja adquirido um item que não seja compatível, que falte ou que sobre material na hora da instalação. Então, a partir do momento do envio do projeto, a gente vai emitir as diligências, se forem necessárias. O clube vai dar um prazo para o clube responder, complementar o projeto, alterar. A gente vai emitir os pareceres, após as diligências, as trocas de contato com o clube, nós vamos emitir os pareceres favoráveis à aprovação do projeto e vamos submeter para o colegiado de direção. Nesse momento de submeter o parecer para o colegiado de direção, eu coloquei aqui uma atenção que a gente vai fazer uma nova verificação de regularidade fiscal e da validade da certidão de registro cadastral. Dos 6 clubes aqui participantes, eu já verifiquei que a certidão está válida até o final do ano, então nós não teremos problema de perca de validade da certidão. Mas as outras certidões, elas serão revistas nesse momento. Então, é muito importante que o clube esteja em dia com essas certidões, é muito importante que o clube esteja em dia com o CBC junto às outras áreas daqui, seja a área de comunicação, seja a área de integração, seja a área do CBI, de prestação de contas de CBI. Então, a cada fase da formalização, nós vamos fazer uma verificação das pendências do clube. Feito isso, estando apto, o colegiado vai avaliar o projeto e depois esse projeto vai ser homologado e referendado pelo presidente do CBC. Nesse mesmo prazo, do dia 24 de março, que é o prazo para envio do projeto, o clube vai ter que aportar no sistema as declarações que estão expressas lá no item 7.6 do ato convocatório. Eu vou passar no sistema onde vocês vão colocar, mas essas declarações elas também têm que ser apresentadas agora até o dia 24/3. Já o projeto assinado, ele só vai ser apresentado na plataforma após a aprovação do colegiado. Então, nesse momento, eu vou mostrar para vocês como será o preenchimento do projeto e como será o envio do projeto na plataforma. Depois, quando o colegiado aprovar, nós vamos comunicar que o projeto foi aprovado e passar as orientações para vocês imprimirem um projeto, coletarem a assinatura do dirigente e aportar esse projeto assinado na plataforma. Eu vou dar uma pausa aqui na minha apresentação da celebração para mostrar o sistema, e depois eu volto para a gente falar da celebração do termo de execução. Então, eu vou entrar aqui no Comitê Digital. Todos vocês já têm a senha de acesso. Aqui na aba de aplicativos e sistemas, já deve estar aparecendo para vocês aí equipamentos e materiais esportivos, certo? Esse é o aplicativo que vocês vão utilizar tanto para a fase de formalização, quanto acompanhamento, quanto prestação de contas desse projeto. Eu vou clicar aqui na aba de equipamentos. No meu caso, vai abrir o grid com todos os clubes, porque eu estou aqui com a minha senha, né? Mas no caso de vocês, vai abrir só a de vocês. Eu vou pegar aqui o Caxangá, que eu já combinei com a Tainá. A Tainá me autorizou a usar o Caxangá como exemplo. Cliquei lá no lápis, abri a aba de dados gerais do Caxangá, certo? Aqui ainda não está em preenchimento, porque aqui vai ficar refletindo os dados que serão alimentados ao longo tanto da formalização quanto da execução. Então, aqui nesses 3 listrinhas tem a aba de formalização, que é a que a gente vai utilizar nesse momento. Vai aparecer essa mensagem, porque ainda não foi preenchido. Então, aqui tem os dados do clube, o valor. Aí uma pergunta se o clube está ciente sobre a execução em primeira etapa. O clube vai marcar sim. Os dados do projeto. Aqui são os esportes que foram aprovados, lá a CTO e o CBI. Então, aqui o clube pode selecionar o tênis, o tiro, ou só o tênis, ou só o tiro.
mas tem que necessariamente selecionar pelo menos um. Preencher o nome do projeto, o objeto, justificativa, objetivo geral, benefícios, beneficiários, como eu já tinha adiantado, são textos já pré-definidos, então não precisa de preenchimento. Então, nessa aba aqui, o clube vai dar a ciência da primeira etapa, escolher os esportes, colocar o nome do projeto e selecionar aqui embaixo quem será o técnico responsável pela formalização da parceria. Seleciona, clica em salvar. Preenchida a aba dados, vamos passar para a aba de capacidade técnica. Esse texto também já é pré-estabelecido. Esse texto é a conclusão do parecer que vocês acabaram de passar por essa fase. Então, o Caxangá já demonstra possuir capacidade técnica operacional. Então, o texto já foi colocado aqui, não tem nenhuma informação a ser preenchida aqui. A próxima aba de valor. Valor também já foi definido pelo colegiado e a aba já está devidamente preenchida. Então, para esse clube, esse foi o valor aprovado. Então, nessa aba também não precisa preencher nenhuma informação. Cronogramas e etapas. Esse é o cronograma que será definido para a execução do projeto de vocês. Então, a gente está aqui na fase da formalização. Até o dia 30 de junho, nós temos que encerrar essa fase da formalização. Dia 1º de julho é o prazo para a ordem de início. Então, se tudo ocorrer bem, tudo ocorrer nos conformes, dia 1º de julho vocês terão a ordem de início para iniciar a execução desse projeto. Então, aqui estão as etapas que vocês precisarão cumprir. A partir do momento que o CBC concede a ordem de início, nós vamos fazer outra capacitação com vocês, que já é uma capacitação voltada para o acompanhamento da execução, né? Nessa capacitação, vocês receberão orientações sobre a metodologia de acompanhamento, sobre o processo de aquisição, sobre a forma com que você apresenta a documentação de execução no sistema. Então, isso será a partir de 1º de julho. Então, aqui já está o cronograma pré-estabelecido, que vocês terão até junho de 24 para concluir toda a entrega e disponibilização desses itens. E em julho de 2024, a prestação de contas. Então, esse é o cronograma que será seguido a partir da ordem de início. Também é um cronograma padrão e único para todos os clubes, todos vão seguir o mesmo cronograma. Aqui entra a aba mais importante, que é a de materiais esportivos, que é a aba onde vocês vão escolher quais serão os itens que vão compor a lista de materiais. Então, aqui, nessa aba, eu vou incluir o primeiro item. Vou fazer aqui um exercício para incluir um material e um equipamento e um uniforme. Então, eu seleciono qual é o tipo. Nesse caso, como é um clube pleno, aparece tanto materiais quanto equipamento. Para os primários, vai aparecer só materiais. Seleciono o esporte. Eu vou ter que voltar aqui, porque como eu não cliquei em salvar, o esporte não apareceu. Deixa eu selecionar esses dois aqui. Pronto. Vou voltar aqui, incluir. Já apareceu. Vou selecionar o tênis. Aí aqui já apareceu minha quantidade de atletas, quantidade de membros da comissão técnica. Isso aqui, essas informações, elas vêm lá do CBC. Tá? Então, se atualizar lá as informações, elas vão migrar para cá. Quando eu selecionei o tênis, aparece a lista do tênis, que é a lista que está divulgada no nosso site. Todos os itens que compõem a lista do tênis. Então, eu vou selecionar aqui a bola de tênis amarela. Ele já vai me trazer a especificação técnica dessa bola. Tubo de bola de tênis de alta densidade, Wilson Roland Garros, Wilson, são as opções que a confederação colocou. Nesse caso, eu vou optar por colocar essa Wilson Roland Garros, mas aí se eu optar também eu vou precisar apresentar a justificativa, né? Eu posso botar uma especificação técnica complementar ou não. E a memória de cálculo. Eu vou colocar aqui uma memória de cálculo. Vou botar só um teste e vou botar uma quantidade de 2, só para a gente salvar o item.
Vou voltar lá na lista. Então, esse item já compõe aqui a minha lista de materiais. Vou incluir agora o uniforme. O uniforme ele também está na lista de materiais. Vou colocar o uniforme do tiro. Então, já atualizou a quantidade de atletas que eu tenho, a quantidade de membros da comissão. Eu vou lá para o final, vou colocar o uniforme conjunto masculino. Então, o conjunto masculino eu vou colocar, é composto por bermuda e camisa polo, algodão, tipo dry fit é uma informação importante, que geralmente os clubes colocam dry fit, a gente pede para colocar tipo, quando tem essa opção. Aí eu vou definir qual será a especificação desse conjunto. A memória de cálculo, vou botar 2 por atleta. Deixa eu ver quantos atletas eu tenho. 33, então vou colocar aqui 66. Incluir. Volto aqui na lista. O uniforme já acompanha a minha lista. E vou incluir agora um equipamento. Equipamento. Nesse caso, eu vou definir para qual esporte. Tênis. Aqui, como o equipamento ele não tem lista, eu vou ter que definir qual que é o nome do meu equipamento. Vou colocar máquina de sacar bola. Vou definir qual que é a minha especificação técnica. Se for o caso de colocar complementar, uma unidade de medida eu preciso definir, então é uma unidade, vai ser uma só. E a quantidade 1. Então, vocês vão colocando aqui todos os itens que vão compor a lista de vocês. E depois é possível exportar em Excel para conferir. É importante que vocês levem para os técnicos de cada modalidade, para que eles confiram as especificações, se é aquilo mesmo que foi pedido. A gente sabe que, às vezes, é a pessoa que cuida dos projetos que acaba preenchendo o sistema e o técnico não tem tanta proximidade, mas é importante que o técnico leia a especificação para ver se é isso mesmo que vai ser adquirido, né? Como vocês receberam o valor, vocês precisam também ir atrás de orçamentos para definir se esse valor vai ser compatível com a quantidade de itens, ou, na verdade, se a quantidade de itens que vocês pretendem adquirir serão compatíveis com o valor. Na fase de formalização, vocês vão ter que apresentar uma declaração também, um termo de compatibilidade, atestando que todos os itens, que o valor que você possui é suficiente para adquirir todos os itens que estão na lista. Então, essa pesquisa de mercado, ela, nesse momento, ela não vai ser apresentada para o CBC. É uma pesquisa de mercado que vocês têm que fazer internamente para definir as prioridades de aquisição, porque pode ser que o clube tenha o item como prioridade e o valor não seja suficiente para adquirir outros, ou então, durante essa pesquisa, perceba que a quantidade de itens é gigantesca e que o valor não vai ser suficiente, que vai precisar definir o que vai entrar e o que não vai entrar, certo? Então, aqui é a principal aba do sistema. Itens adquiridos no edital 7 não se aplica para vocês, porque essa aba era para os clubes que participaram também do edital 7. A aba de anexo é onde serão aportadas as declarações. Então, aqui, nesse campo anexos obrigatórios, já tem um modelo das declarações. Então, vocês fazem o download, preenche, o presidente assina e aporta aqui nessa mesma aba, inclui o documento, anexo ao arquivo. É muito importante que os PDFs não tenham caracteres especiais na nomenclatura. Então, nomeia o arquivo de uma forma que não vá prejudicar depois o download desse item, certo? Feito tudo isso, eu venho para a aba de finalização. Vou digitar aqui o responsável que eu selecionei aqui, ele vai aparecer aqui. Eu vou digitar o CPF, minha senha, e eu vou clicar no botão de enviar.
cliquei nesse botão, automaticamente o CBC vai receber um e-mail dizendo: o projeto foi finalizado pelo clube e está disponível para análise. Então, até o dia 24, a tarefa é preencher a aba de materiais e enviar esse projeto para análise, certo? Depois disso, tem uma aba aqui, exportar projeto e detalhamento, que vocês podem exportar o projeto em PDF e vai ficar gerando aqui as versões, né? O clube exporta a primeira versão, o CBC analisa, abre diligência. Aí pede para o clube exportar uma segunda versão. Então, nessa fase, nós vamos exportar versões do projeto até a gente chegar na versão que será submetida ao colegiado de direção. Após a análise do CBC, eu vou voltar aqui, eu vou incluir aqui o parecer técnico, vocês também terão acesso a esse conteúdo. Então, essa é a plataforma, vocês viram que é bem simples de preencher. Se vocês tiverem dúvida, a gente está à disposição. Mas, de qualquer forma, a gravação dessa oficina também ficará disponível. Vou voltar aqui para a minha apresentação, só para a gente encerrar, certo? Então, falei sobre a apresentação do projeto, sobre o preenchimento da plataforma. Aprovado o projeto, a gente vai iniciar as etapas para a celebração do termo de execução. Essa etapa de celebração é a etapa que os clubes vão firmar o compromisso junto com o CBC. Então, o termo que contém as obrigações, tanto do CBC quanto as obrigações do clube, esse termo será assinado tanto pelo dirigente do CBC quanto pelo dirigente do clube. Então, nessa etapa de celebração, a gente vai fazer uma nova verificação de regularidade. Então, essa seria a terceira verificação de regularidade. A gente também vai encaminhar o ofício para a abertura das contas, corrente e poupança. Então, assim que o projeto for aprovado, vocês vão receber um ofício com as orientações de como proceder com a abertura da conta. Essa conta é uma conta específica para o projeto. Então, não pode ser uma conta que já foi utilizada pelo clube, uma conta que já está aberta pelo clube. Essa conta ela vai ser aberta no momento da celebração do termo de execução e com essa finalidade. É nessa conta corrente que vocês vão receber o recurso repassado pelo CBC e é por essa conta corrente que vocês vão efetuar o pagamento dos fornecedores, né? Dos fornecedores dos materiais e dos equipamentos. E a poupança, ela vai ser a conta também específica para manter esse recurso aplicado. Porque a partir do momento que vocês receberem o recurso, vocês não vão usar esse recurso diretamente, vocês vão passar por todo um processo de aquisição. Então, esse recurso vai ficar aplicado na conta poupança durante todo esse período. Após a abertura das contas, a gente vai proceder com os trâmites de assinatura dos termos, tanto do presidente quanto do presidente do CBC. Feito isso, o CBC vai repassar os recursos nessa conta específica e a emissão da ordem de início. Então, na ordem de início, a gente faz uma verificação se todas as etapas foram cumpridas adequadamente e autoriza o início da execução de vocês. Bom, é isso, coloco aqui meus contatos, fico à disposição de vocês, nossa área técnica também está à disposição. A gravação dessa oficina vai ficar disponível, mas de qualquer forma a gente está aqui para apoiar a todo tempo para concluir aí com êxito a formalização desses projetos. Obrigada. Obrigada, Tilara. Muito bem feita a sua apresentação. Eu acho que é isso, né? Um momento inaugural onde vocês estão se apropriando de tudo. E a gente aqui do CBC sempre fica com essa sensação quando faz uma capacitação de que é muita informação para um primeiro momento. Mas eu acho que a partir da prática, do momento que vocês vão ter acesso a essa plataforma, que vocês vão debater aí com suas equipes e vão constituir esse projeto, vai ficar fácil a operação. Então, a gente já tem esse feedback de outros clubes que passaram por essa etapa, assim como vocês. Então, assim, acho que algumas questões eu fui anotando aqui só para dar o reforço. Eu acho que surgiram algumas dúvidas aqui no chat, eu não sei se todos estão acompanhando, mas eu acho importante assim, esclarecer e reforçar, que eu acho que Lara explicou muito bem, com relação à especificação principal e à especificação complementar.
Então, quando a gente está falando de material esportivo, a especificação principal é feita pela confederação. A confederação ela já estabeleceu a característica do item, e nessa especificação pode vir uma determinada marca ou não. Então, essa regra que a gente está colocando aí para vocês, que uma vez se for especificado marca, precisa ser justificado, apresentado o laudo técnico, a própria confederação passou por isso. Então, vou dar o exemplo clássico da bola. Quando a bola tem uma marca específica, a confederação precisa vir dizer ao CBC, ó, o CBC, não pode ser outra bola, porque essa bola é a que os atletas competem, essa bola está no regulamento da competição. Então, só para exemplificar para vocês como é o grau de detalhamento e de comprovação. Então, nesse caso da bola, ele justifica que é uma bola que o atleta compete, que está no regulamento e anexa ao regulamento. Vou dar um outro exemplo de um equipamento da ginástica, por exemplo. Então, ele vai dizer a razão por que tem que ser aquele equipamento e vai trazer o laudo técnico da área da ginástica, do técnico da ginástica atestando que só pode ser treinado o atleta daquele clube com aquele item. Então, assim, a questão da marca é algo que a gente tem que avaliar com muito critério, porque está no radar do TCU. O TCU, às vezes, não entende. Nós somos fiscalizados pelo TCU. Porque um atleta em formação, que está no início da formação, precisa de um item de tanta qualidade. Não que não possa, pode, mas precisa ser muito bem fundamentado e justificado. Então, a gente precisa ter esse amparo técnico para a gente poder deferir. Então, quando a marca já vem definida pela confederação, para o material já é um primeiro caminho. Se não veio definido pela confederação, é porque a gente já trabalhou com a confederação e não necessariamente precisa de marca para aquele item. Então, assim, é um fato muito isolado de ter uma marca especificada para o material que não veio de origem da confederação. Então, o Tilara mostrou aí o sistema, onde tem a especificação da confederação e uma especificação complementar. Então, pode acontecer da confederação não ter detalhado tanto, e você precisa de uma característica, como ela falou, do uniforme, de um detalhamento de cor, de um selo. Então, assim, é um campo específico para o complemento, certo? Então, aí, com relação ao material, acho que ficou bem claro. Com relação ao equipamento, a mesma coisa. Não tem a principal, que é vocês que vão gerar, então vocês já podem fazer uma especificação principal completa, ou pode querer dividir para ficar o nome do item mais objetivo, uma especificação complementar com a descrição mais detalhada, pode. Agora, se tiver marca, vocês vão precisar passar por esse processo. Então, Tilara falou ali na apresentação dela que é marca específica e marca referência. Então, talvez não tenha ficado tão claro o que é a referência. A referência é aquela marca que vocês têm como parâmetro de qualidade, mas que não necessariamente é aquela marca que vai ser comprada. Então, ela é uma referência de qualidade. Então, você vai acompanhar a especificação dizendo marca tal, igual, similar ou superior. Então, com isso, a gente está expandindo a possibilidade de fornecedores, a gente não está restringindo. Então, aqueles fornecedores que tiver aquele item com a qualidade igual, superior ou similar, eles vão entrar lá no pregão e ofertar o produto deles, e isso fomenta a competitividade, fomenta a aquisição de um item de qualidade por um menor preço, certo? Então, a especificação é isso. Com relação à quantidade, né? Ficou aqui a dúvida no chat de eu vou ter que fazer orçamento, o que é essa memória de cálculo? Essa memória de cálculo é pertinência de quantidade do item, não é de valor. Então, se eu quero, a Tilara depois deu o exemplo, logo na sequência, 66 uniformes, se eu tenho até 33 atletas, então você vai ter que justificar que precisa 2 uniformes por atleta, ou 3, ou 1. Então, a gente precisa entender qual é o olhar do clube para com aquele item. Por que ele está propondo o item e a quantidade do item. A gente precisa entender a pertinência, certo? Então, é isso sobre a memória de cálculo. Com relação à precificação, o orçamento ficou dúvida, porque, ora, a gente fala, você vai ter que fazer um orçamento, mas depois você vai ter que fazer outro orçamento. Então, não necessariamente é um orçamento formal. Então, eu vou dar o exemplo novamente da bola. Eu sei quanto custa uma bola. Tilara, me diz quanto custa uma bola Spalding. Você sabe de cabeça? Não? Então, vamos dizer que seja R$50,
certo? R$50 essa bola. Então, eu vou saber, na minha planilha, eu sou clube, eu estou propondo aí 50 bolas. Então, eu tenho que dizer, ó, uma bola dessa custa mais ou menos R$50. Aí, eu não sei quanto custa a bola. Vou entrar aqui no site. Quanto? 30? 50? 450? 450. 450 reais. Então, quantas bolas da Spalding eu vou poder comprar com o dinheiro que eu tenho? Então, aí a maioria dos clubes tem de 130 a 140 mil. Então, vai ter que administrar muito bem esse dinheiro. Vocês, às vezes, têm 3 esportes sendo atendidos, a gente tem que buscar o item para aquele esporte que vocês têm maior potencial de conquista de resultados. Isso também é muito importante dizer, porque, senão, no próximo projeto do próximo ciclo, se vocês não pontuarem bem lá nos campeonatos brasileiros interclubes, vocês não vão ter tanto dinheiro. Então, a meritocracia esportiva do CBC é pautada em resultados. Então, o material ele vem ao encontro disso, de vocês procurarem destinar para aquele esporte onde vocês têm uma melhor perspectiva de resultados. Então, vocês vão avaliar dos 130 mil, 140 mil, onde vão aplicar, em qual esporte. Mais itens para um esporte, menos para o outro, quantas bolas, quantos lançadores de bolas, quantos uniformes. Então, toda essa equação de necessidade de item e de quanto dinheiro vai promover esses itens é importante ser feita desde esse momento. Porque não adianta você dizer que vai querer 20 bolas da Spalding e na hora de comprar não ter o recurso para comprar, não foi suficiente. Então, formalmente, não se apresenta pesquisa agora, mas é importante vocês terem uma noção de preço. Então, vocês podem entrar na internet, mas é importante não entrar em preço promocional, porque o preço promocional de internet não é o que se compra no pregão. Mas também ter uma noção que no pregão a gente alcança a economia, é uma média de 20% de economia. Então, vocês vão precisar estudar muito bem o que vocês têm de recurso e o que cabe dentro dessa cesta de recursos que você tem. Então, eu costumo dizer aqui como se a gente tivesse um carrinho no supermercado. Eu sei o quanto é meu salário e eu estou no mercado ali fazendo minha compra do mês, eu sei o meu limite. Então, eu vou botar dentro desse carrinho o que o meu dinheiro vai fazer face àquela compra. Senão, eu chego na hora de pagar e não passo todos os itens que eu botei no carrinho. Então, é praticamente isso. É importante vocês fazerem esse estudo de preço para quantificar minimamente, não vem para o CBC esses valores, para que vocês tenham um projeto consistente, que aquela quantidade de recursos que eu estou te passando é suficiente. E para isso, Tilara falou que vocês apresentam uma declaração, vocês vão declarar que há razoabilidade, que há compatibilidade entre os itens que vocês estão propondo e o valor que a gente está oferecendo, tá certo? Foi perguntado sobre a pesquisa de preços. Na fase de pesquisa, a gente vai ter um momento próprio. Uma vez formalizado, vocês vão receber uma nova capacitação, que é a capacitação específica para a execução. É nessa capacitação, a Mali, o Vitor e toda a equipe vai detalhar para vocês como é passo a passo dessa pesquisa de preços, sobre o pregão, como é que entra no sistema. Então, nosso sistema recepciona toda a documentação de uma forma muito detalhada. Então, vocês vão ver que se apresentar uma pesquisa de preço que não está compatível, a gente não aceita. Então, se vocês já quiserem se organizando para essa etapa, vocês podem, sabendo que a pesquisa de preços ela vale por 6 meses. Então, se vocês quiserem já começar de agora a fazer a pesquisa para me apresentar lá na frente, ok, não tem problema, mas a gente tem parâmetros. Então, se for orçamento com fornecedor, é importante vocês olharem o regulamento de compras e contratações, o REME, desculpa, eu confundi. Regulamento de materiais e equipamentos esportivos, lá tem um anexo específico sobre a pesquisa de preços. O CBC também tem um manual, que eu acho que acompanha o Office de Orientações, vai acompanhar o Office de Orientações Iniciais, né? Onde a gente orienta todo esse passo a passo. Mas, se vocês quiserem, também a Amália pode antecipar esse manual para vocês. O cronograma, a Tilara mostrou, eu coloquei no chat, então a gente tem períodos para cada etapa do projeto. Isso também na próxima capacitação a gente vai alinhar com vocês. Então, o momento agora é focar para constituir esse projeto, porque a gente tem um curto prazo de tempo. Memora aí, Tilara, por favor, o prazo, que até agora... Até o dia 24 de março.
Para preenchimento. Até 24 de março. Então, é para você já hoje, já acessarem a plataforma, amanhã já começarem a constituir o projeto, já chamar as equipes, fazer essa avaliação pertinente, onde é que a gente vai, quais são os itens que a gente vai comprar, para qual esporte. Então, eu sei que tem clube que já está preparado. A gente já tem notícia aqui que tem clube que já está com a lista completa, já fez esse estudo e já sabe o que quer. Mas tem clube que pode, né, não estar sabendo tanto. Então, vamos correr para ter tempo de maturar e aprimorar o projeto da forma que a gente está ilustrando aqui para vocês, que precisa chegar com toda essa qualidade. Eu acho que era isso que eu tinha anotado aqui para falar. Eu não sei se a Mari, se o doutor João tem algum complemento, algum reforço, se vocês também querem fazer perguntas. Eu vou primeiro franquear a palavra para a Mali e para o doutor João e depois eu abro para perguntas. Helena, não sei se você quer responder pontualmente algumas perguntas que a gente já até explicou aqui no site, no chat, mas com relação ao procedimento de aquisição, a modalidade, a gente reforçar que está no nosso regulamento, e a questão do selo de formação também. Pode ser? Se você quiser lançar a pergunta, eu falo, Mária, por favor. Então, uma das perguntas foi do Giovanni Guimarães, que ele perguntou: a aquisição poderá ser feita por ata de registro de preço? Tá, isso aí você já respondeu, né, dizendo que é o pregão. A gente precisa ter o pregão na contemporaneidade do projeto. Então, assim, não pode aproveitar um registro de outro momento, a gente precisa que o pregão seja específico para o projeto do CBC. Então, alguém perguntou também aqui, eu preciso comprar tudo no mesmo momento? O ideal é que seja, porque a gente tem um cronograma muito curto. Então, esse cronograma de execução, muitos clubes optam por fazer um pregão único. E aí, separa por lote, uniforme, o material de um esporte, o material de outro esporte. Pode acontecer de um lote ficar frustrado e ainda ter tempo de fazer um novo certame, pode acontecer. Pode ter clube que também organiza seus pregões de forma separada. Então, assim, tem várias possibilidades. O ideal é que sejam feitos um pregão único, eu acho que por uma própria economia para o clube, por uma questão de temporaneidade, porque às vezes a gente tem algum problema e a gente ainda tem tempo de repetir. Agora, sim, uma vez transcorrido esse prazo do cronograma e não houve êxito na aquisição de alguns itens, aí, infelizmente, a gente não tem como prorrogar, porque esse são os projetos são os últimos projetos que nós estamos formalizando nesse ciclo. Então, a gente precisa encerrar os projetos a tempo de fazer a análise da prestação de contas ainda em 2024 para vocês terem o novo projeto para o próximo ciclo. Então, o alvo é maior, é para que vocês consigam concluir esse projeto atual, que é de uma lista, mas já visando, né, o êxito e a possibilidade do novo projeto para o ciclo 25-28. Com relação ao selo de formação, uma pergunta é que, além do selo, se podem ser, né, aportados outros selos no uniforme. Pode sim. Existe um manual de marca do CBC, está acessível, está na nossa página. No nosso relatório de gestão também já tem um link. Assim, tem vários locais que vocês vão acessar o manual, mas está na página do CBC no site. Então, lá vai ver a disposição. O que o CBC quer é que haja um equilíbrio. Então, esse selo quadrado, ele tem que estar estampado num local visível. Então, não pode estar nas costas, não pode estar no lado do short, onde não aparece. O CBC tem reforçado isso com o clube, a importância do clube valorizar o selo e de mostrar essa parceria, porque isso fortalece o sistema como um todo. Fortalece o CBC, fortalece a perspectiva do CBC capitanear aí mais recursos, trazer mais benefícios aí para o próprio clube. Então, é importante que o selo seja feita a posição do selo conforme as regras do manual. E também existe a área de comunicação do CBC que recepciona e aprova a proposta de aposição do selo nos uniformes. Só para registrar que eu já coloquei também aqui o link, né, do manual e do nosso regulamento. Então, está acessível aqui e disponível no nosso site também. Perfeito, Mária. As outras dúvidas você já respondeu. Não sei se alguém quer abrir para fazer alguma pergunta pontual.
Eu acho que eles têm Tem como uma outra abrir. pergunta, desculpa. Se sobrar recurso, temos que devolver junto com a prestação de contas? Sim, nesse caso, sim. Quando o projeto é plurianual, para o ciclo inteiro, acontece assim. A lista 1 sobrou recurso, aí a gente aproveita na 2, e aí vai aproveitando na 3. Mas nesse caso do projeto de vocês, ela é uma lista única, porque ela já está no final do ciclo. Aí, uma vez não tendo êxito na execução integral, aí sim tem que devolver. Então, por isso que é importante, muito importante, esse cálculo que vocês vão fazer agora. Ele é estratégico. Acho que o doutor João pode me ajudar também a abrir os olhos, os horizontes do clube nesse momento. Do que ele vai apresentar de proposta de item, que vem ao encontro dos esportes com melhor potencial de resultado. E nessa equação, vocês vão fazer uma orçamentação mínima, vocês vão ter que ter uma referência de preço. Então, não sei se está ficando claro isso que eu estou explicando. E nesse valor, vocês podem também estimar já a economia. Então, olha, se eu vou ter uma economia de 20%, eu posso botar 2 itens a mais desse, 3 itens a mais desse, porque no pregão eu vou ter economia. Porque o pregão é um ambiente saudável, de disputa. Então, naturalmente, os concorrentes ali daquele lote, eles vão tentar baixar o preço para ganhar aquela disputa. Então, é importante que vocês façam essa equação nesse momento para ter um quantitativo de itens factível, que vocês consigam comprar com dinheiro, mas já tendo é como se fosse assim, aquela gordurinha já sendo utilizada dentro da contabilidade, da estimativa de vocês. Você quer complementar isso, doutor João? Não sei se ficou claro o que eu falei. Não, ficou claro, sim. Acho que está bem esclarecido. E não sei se tem mais alguma pergunta, tem, Mari? Alguém quer levantar a mão? Não tem, não, doutor. Bem. Nesse momento inicial são muitas informações. O Giovanni levantou a mão ali. Você consegue abrir o microfone, Giovanni? Consigo. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiramente, boa tarde, parabenizar a todos aí pela excelente explicação, acho que ficou muito bem claro. Claro que é tudo muito novo para todos nós, né? Primeiramente, eu sou Giovanni Guimarães, sou diretor de esportes do Clube Vizinhança aqui da Asa Sul, em Brasília. E a minha dúvida era com relação, é claro que talvez esteja fora do contexto de hoje, como já foi muito bem explicado aí por vocês, que haverá um momento específico para isso. Mas o meu receio é que essa organização toda desse processo licitatório, pelo que eu entendi, e aí me corrijam por gentileza se eu estiver errado, vai ter que ser feito pelo próprio clube, né? A gente vai ter que ter o pregoeiro, a gente vai ter que ser inserido na plataforma de licitação e tudo. Então, assim, como é algo novo, né, aqui para o clube, essa situação, se a gente tem prazo hábil para isso, né? Partindo do princípio que a gente é bem leigo no assunto. Obrigado. Quer que eu Pode falar um pouquinho, então, Giovanni? Depois. Logo na abertura, eu já eu acho que é bem relevante a sua pergunta, bem significativa, alcança a todos, porque vocês têm que ter previsibilidade em relação às ações futuras que vocês vão ter que praticar, de olho no cronograma inserido no ato convocatório número 9. Vocês têm que ter o cronograma aí debaixo do braço, já ter esse olhar de futuro. Então, enquanto uma equipe está olhando para o projeto, a parte administrativa ou operacional ou a mesma pessoa tem que já ter esse olhar de futuro para ter as pessoas certas para fazer as coisas certas e ao tempo oportuno que estão no cronograma, tá? Então, é muito relevante a sua pergunta, Giovanni, para que todos já se preparem para que, assinado o termo de execução e eu assinar a ordem de início, o clube pode iniciar o projeto, vocês já estejam minimamente aparelhados operacionalmente para dar vazão a isso, tá? Podem procurar como eu falei de anjo da guarda no início aqui da nossa oficina, cada clube de vocês é designado um técnico específico. Por exemplo, o Edilson aqui presente, o Tagore aqui presente, eles são designados para um grupo de clubes.
tá? Então, eles vão cuidar de vocês, eles vão ser o anjo da guarda de vocês ao longo da execução. E eles já passaram por centenas aí de processos licitatórios, então já estão bem experimentados. Todos os clubes iniciaram em algum momento, todos os clubes passaram por esse momento. O ambiente de execução dos recursos lotéricos é bem diferenciado. Então, realmente, apesar de usar essa ferramenta da administração pública, é uma recomendação de governança, tá? O próprio TCU orienta isso, facilita principalmente a transparência e protege o clube e protege a gente quando se faz o pregão eletrônico. A maioria dos clubes, já dou a dica, usa o BBMnet, e assim, apesar... é uma ferramenta disponível no mercado, enfim, que realmente os clubes têm uma certa facilidade na sua utilização, tá? Então, já tenha esse olhar de futuro. Isso que o Giovanni falou é muito importante. Já tenham esse olhar de futuro em relação a como vocês vão se organizar a partir da assinatura do termo de execução, que já está tudo desenhado no ato convocatório, tá bom? Obrigado, viu, Giovanni? Doutor João, agora eu acho que é importante complementar, assim, surgiu uma pergunta paralela. O pregão é feito pelo CBC, então, assim, às vezes parece também que a gente vai dar esse suporte. Então, assim, o suporte do CBC, o CBC manda minutas sugestivas, minuta do pregão, do contrato, a gente dá um suporte técnico. Mas a responsabilidade direta pela realização do pregão é do clube. Então, assim, o clube tem que recorrer ao seu departamento jurídico, avaliar esses documentos, como é que vai publicar, diário oficial. Então, existe um rito a ser seguido. E o nosso regulamento de centralização de materiais e equipamentos já tem todas as normas que precisam ser atendidas. Então, é importante que o jurídico do clube, junto com a área técnica, estude essas normas específicas e lancem o pregão. Então, para ajudar o clube, o CBC fornece. Foi o jurídico do CBC que elaborou essas minutas sugestivas, que já está com toda a adequação com relação às normas que precisam ser observadas. Agora, se o clube não tem um jurídico específico, é a primeira vez que está estreando na realização de um pregão, talvez compense ao clube contratar uma consultoria específica para esse momento, porque aí cabe ao CBC a avaliação da regularidade. Então, como é que o CBC atua? No momento em que você publica o pregão, eu vejo se você publicou corretamente. No momento que você publica o edital, eu vejo se publicou corretamente. No momento que você faz a pesquisa, eu vejo se sua pesquisa está correta. Então, eu faço a avaliação de conformidade, mas eu não acompanho a execução do procedimento. O procedimento é de responsabilidade exclusiva do clube. Tá certo? Então, se o doutor João quiser complementar, mas é importante ficar claro, porque já aconteceu de clube ligar no meio do pregão, ó, teve um recurso aqui, então o CBC não entra nessa seara de avaliar o momento, durante o momento, a gente avalia na contemporaneidade, a regularidade. A condução do processo é toda do clube. Perfeito. Alguém mais? Eu acho, então, que a gente cumpriu aqui a missão de hoje. Eu acho que as apresentações ficaram disponíveis e, como a gente já falou e a gente reitera, vamos ficar à disposição. É importante vocês já começarem a manusear. Nós temos aí praticamente 10 dias, né, para que vocês concluam essa etapa. Então, não é muito tempo, considerando que esse é o momento, assim, determinante, é o que vai determinar o sucesso do projeto, são os itens que vocês vão apresentar e que vai se refletir aí na formação do atleta. Então, esse momento, é comprar bem, é pensar no que vai comprar, pensar no que vai trazer melhor resultado, na maior necessidade, no melhor impacto que vai trazer para o clube. Então, reiteramos nossa disposição, nossos contatos estão aí, as apresentações vão ficar no ambiente específico da plataforma, é importante Tilara dizer onde é que está, falar um pouquinho, Tilara, sobre o e-mail que eles vão receber com acesso à plataforma hoje, tá certo? E agradecer a atenção de vocês, desejar muito sucesso e estamos aqui com vocês, porque deve tá bom? Ó, o Clube Vizinhança quer falar. Fica aqui na imagem dela. Pode falar. Pode falar? Boa tarde. Aqui quem está falando é Lilian, sou do Conselho Deliberativo do Clube Vizinhança e estou também ajudando o presidente Gerson a participar desse processo aí do CBC. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é o seguinte:
Ai, peraí, deu um branco aqui agora. A gente fez uma escolha para a modalidade do basquete e do vôlei. Nesse caso em particular, a gente colocou o basquete. Caso a gente queira acrescentar outros esportes ao longo desse ano, é possível? Ou não? Porque eu fiquei sabendo pelo doutor João Paulo que tinha algumas outras modalidades que possivelmente a gente poderia participar. Por isso eu estou fazendo a pergunta. Dilara, vê como é que está a situação do clube na escolha do CBI, Dilara. Na verdade, é o seguinte, os atos convocatórios, acho que até é importante a pergunta da Lívia para a gente fazer um esclarecimento. Os atos convocatórios têm embaixo, dentro dos nossos 3 eixos, eles são ligados ao programa de formação de atletas. Tá? Então, o programa de formação de atletas é que garante conceitualmente o entrelaçamento de todos os eixos, correto? Então, hoje a gente está falando do ato convocatório número 9, que é materiais e equipamentos esportivos. Mas a pergunta da Lília se liga ao ato convocatório número 10. É no ato convocatório número 10 que se abre os prazos para a escolha dos esportes em que o clube irá participar de CBI. E o que diz o programa? Você só pode comprar materiais e equipamentos esportivos dos esportes que você está participando de CBI. Qual que é a lógica por trás disso daí? É que vocês já têm, a gente está no Sistema Nacional Sistema Nacional do Desporto, previsto no artigo 13, inciso 1, parágrafo único da Lei Pelé, que é onde estão as práticas esportivas de rendimento. Então, nós fazemos esporte de rendimento. Então, todos os clubes aqui presentes têm atletas com performance suficiente para participar de campeonatos brasileiros interclubes, campeonatos nacionais, tá? Então, a lógica é que você só pode comprar o equipamento daquilo que você está competindo em alto rendimento. Eu quero favorecer e quero que você faça comigo os esportes que você tem o melhor resultado, o esporte que você já está participando dos campeonatos brasileiros interclubes, porque a gente está num núcleo ao lado do Comitê Olímpico do Brasil, isso está no artigo 14 da Lei Pelé, assim como o CPB está para o CBCP, o COB está para o CBC. Né? A gente está dentro do sistema olímpico e tem um sistema paralímpico dentro de um sistema, um subsistema dentro do Sistema Nacional do Desporto. Não sei se eu fui claro. Então, os esportes que você pode comprar, os materiais e equipamentos esportivos, é aqueles que você escolheu na plataforma para a CBI. E constantemente, ou pelo menos uma vez por ano, o CBC ele abre a plataforma para a escolha dos esportes. A partir disso, no âmbito do ato convocatório 10, que você escolheu o esporte, que você vai participar de CBI, é que eu enxergo aqui em Brasília quais os esportes que você pratica e quais os esportes que você vai poder comprar. Então, mesmo que você não tenha escolhido um esporte que queira participar de CBI agora, na oportunidade do ato convocatório número 10, futuramente você vai poder acrescer ou decrescer um esporte a partir da metodologia da sua organização interna. Por isso que a Milena chamou a atenção de vocês, que é muito estratégico o ato convocatório número 9, porque é aí que você vai injetar, vai irrigar o seu clube com materiais e equipamentos esportivos para você buscar a meritocracia, o resultado esportivo. Você vai oferecer insumos adequados e oficiais para os seus atletas em formação para a prática esportiva daquele, né, redundantemente daquele esporte, para aumentar a performance e o quê? Aumentar a meritocracia. E quanto melhor os seus resultados, mais recursos eu vou atribuir para você nos atos convocatórios. Tá? Então, a pergunta da Lília está ligada ao ato 10. Assim como é no eixo de recursos humanos também. Você só pode contratar recursos humanos dos esportes que você está desempenhando no CBI. Aí você vai equacionando, vai fazendo esse algoritmo interno, para dizer, eu vou canalizar os meus esforços junto ao CBC para o basquete, porque no basquete eu tenho condições de obter melhores resultados. Eu vou comprar equipamentos de performance para o basquete, porque o basquete vai me dar resultado e vai me dar recurso.
né? Então, é mais ou menos essa lógica. Não sei se eu fui claro. Eu acho que ainda ficou você essa explicou dúvida. bastante, doutor João. Agora, eu acho assim que o que, de forma ainda mais objetiva, é assim, se ele optou por X esportes, então ele teve direito a 3 esportes, a 4 esportes, a 5 esportes, porque tem toda uma regra dentro das resoluções de diretoria, de meritocracia, inclusive, para ampliar o número de esportes por clube. Então, aqui eu tenho vários clubes, cada um com uma realidade. Então, dentro daquele número de esportes, aqueles esportes específicos que o CBI já aprovou para o clube participar em campeonatos, você pode comprar itens para os esportes que estão aprovados lá no eixo de campeonatos. Então, objetivamente, ele pode comprar para todos os esportes que está previsto no eixo de campeonatos. Mas ele tem que avaliar se é viável, neste momento, ele comprar para todos. Ou, como você falou, direcionar para algum que ele pode ter um resultado esportivo melhor. Ok? E complementando ainda, acho que é muita informação para eles, né? Para inserir um esporte novo, eu tenho que avaliar sua capacidade técnica operacional, que já foi feito no ato convocatório número 9. Tá? Então, está tudo amarradinho já, os esportes, com o que você ofereceu, enfim. Mas, não sei se surgiu mais alguma dúvida, eu já ia falar isso em considerações. Tem mais alguma dúvida? Vizinhança. No chat, não. Tem que abrir aí o microfone. Ô, João, consegue me ouvir bem? Consigo. Alex, tá? Meu nome é Alex, sou coordenador de basquete aqui do Clube Vizinhança. Estamos iniciando, né, esse projeto, e aí irão surgir bastante dúvida ao longo desse prazo aí, inclusive temos um prazo aqui no dia 24/3. A minha pergunta talvez não seja tão lógica aqui, mas me surgiu uma dúvida. No momento que eu adquiro equipamentos de bem duráveis para o meu esporte, está estabelecido como basquete, depois dessa aquisição, quanto tempo é que esse equipamento se torna patrimônio do próprio clube? Quer falar, doutor João? Não, na verdade é o seguinte, vou falar especificamente para o Vizinhança e para a maioria dos clubes. Os equipamentos, há uma diferença, e lá no ato convocatório número 9 está expresso, e também no nosso regulamento, o que é material, o que é equipamento. O material é aquele bem de consumo instantâneo, imediato. Vou dar o exemplo da bola de tênis. A bola de tênis, ela não dura uma partida de tênis. Ela não precisa nem vou patrimoniar ela para quê? A bola de basquete, a durabilidade dela pode ser alta, tem clube que consegue, né, a depender da usabilidade, até estender a vida dela. Mas são bens de consumo instantâneo. Diferentemente, é uma piscina do Flamengo. Vou dar um exemplo aqui. É uma piscina mista que dura 20, 50 anos. Então, ela integra o patrimônio do clube. Então, a diferença entre patrimonializar ou não aquele equipamento, aquele insumo que você está comprando, segundo o conceito estabelecido no edital, da diferença de material, que é o consumo instantâneo, bola de tênis, para um equipamento esportivo, piscina. Se vocês tiverem essa noção do que é consumo, do que não é consumo, por isso que o material é consumo, vocês integram ou não o patrimônio. O conceito disso está no ato convocatório e no nosso regulamento, tá? E falando nisso também, tem as obrigações, mas são aplicações acessórias de prestações de contas, você tem que botar plaquetinha, tem algumas outras orientações que ao longo da execução vocês vão se apropriando, tá? A Amália está aqui me lembrando, doutor João, só para complementar. Então, no caso do Vizinhança, como ele é filiado primário, então ele tem direito a material esportivo, ele não tem direito ao equipamento. Então, essa explicação do que cada clube tem, conforme a categoria, eu apresentei, a Tilara também apresentou. Então, assim, o filiado primário tem direito só aos materiais esportivos que estão listados lá na relação de cada confederação. E aí, esses itens já incorporam... Oi? Não, acho que a exceção do Fluminense, todos são primários, né? Não, tem o Caxangá, eu acho. O Caxangá, é verdade.
Caxangá a gente acendeu também, verdade. Então, assim, esses itens, no caso do Vizinhança, ele vai comprar, são os materiais esportivos e já são do clube, né? À medida que compra, então pode ter com material, então o doutor João exemplificou de um material que tem um curtíssimo prazo de durabilidade, mas nós temos materiais que têm um prazo bem maior de durabilidade. E esse prazo, ele transcende o período de vigência do projeto. Então, a gente vai encerrar esse projeto em meados de 2024, vai prestar contas e todos os itens ficam no programa de formação. Então, quando a gente formalizar um novo projeto, que é para o próximo ciclo, a gente vai lá acompanhar, saber se os itens duraram, se eles ainda estão se prestando para a formação do atleta. Então, assim, a nossa intenção... Alex, né? É a continuidade, é que o clube seja sempre abastecido com recursos do projeto para comprar mais itens e dar continuidade do atendimento. Então, por exemplo, você é do basquete, então você vai agora pedir bolas, cestas. Então, assim, a gente vai avaliar o que vai entrar, né? E aí, conforme o que a confederação lá listou como material, se é de baixa ou não durabilidade, e aí a gente vai começar a acompanhar o Vizinhança, não só nesse projeto, mas tudo indica que nos próximos, essa é a nossa intenção, é manter sempre ativa a parceria. Perfeito. Não havendo mais dúvidas, eu queria fazer umas considerações finais, no sentido de que pode assustar um pouquinho, né, pessoal, essa quantidade de informações. Para vocês pode ser que seja um mundo novo, em relação ao CBC, mas esse é o primeiro contato. A ideia do CBC é lançar constantemente atos convocatórios, inclusive o CBC já planeja atos para o próximo ciclo. E vocês vão ter R$100 mil garantidos, pelo menos mantendo-se assim a mesma lógica, todos os anos para compra de materiais. Então, uma vez que vocês consigam se adaptar, ter o conhecimento necessário, entrar na rotina, na prática administrativa, depois vai fluir muito bem. O começo é sempre muito difícil, né? A gente amenizou muito já o ambiente. Se fosse alguns anos atrás, o ambiente ainda era um pouco mais complexo por conta da legislação vigente. Era uma legislação de convênios públicos, etc. Isso caiu em 2018. E, a partir de então, a gente conseguiu arrefecer bastante o sistema, mas, mesmo assim, ainda tem válvulas, tem exigências. Tem um decreto federal que regulamenta isso, né? O decreto 7984, o processo de repasse. Então, a gente tem essas regras para serem observadas, mas uma vez que vocês entrem na rotina, vocês vão estar habilitados constantemente a receberem recursos do CBC para manter aí os equipamentos sempre atualizados, né? Vocês estejam sempre supridos dos materiais necessários esportivos, tá? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a utilização do selo de formação de atletas, pessoal. Não adianta a gente querer... um dos valores do CBC, está lá no nosso site, um dos valores da nossa instituição é orgulho de ser CBC. Não adianta querer colocar o selo na lateral da camisa e botar a camisa para dentro do soft, por conta do um ou outro patrocínio, outra coisa. Tem o orgulho de ser CBC, o CBC tem canalizado esforços, recursos para que o sistema funcione bem, mas, em contrapartida, o fortalecimento da nossa marca e da nossa imagem é o objetivo do marco estratégico, justamente para a gente se fortalecer enquanto clubes, enquanto instituições de prática esportiva de rendimento, para a gente buscar novos recursos, a gente ter legitimidade, a gente se fortalecer e buscar novos recursos para o segmento. Então, é muito importante o selo no site, o selo no clube, botar um banner. Esses dias eu fui visitar um clube, a pessoa da portaria estava com selo de formação de atletas, ou a pessoa da jardinagem estava com selo de formação de atletas. Disseminou no clube inteiro aquele orgulho de ser CBC, porque aquele clube realmente está engajado no programa de formação de atletas. Ele reconhece e dá a contrapartida de todos esses esforços que o CBC vem empreendendo para que a gente possa construir isso juntos. Isso é uma construção conjunta. A gente começou a descentralização dos recursos em 2014. Olha o que a gente já conquistou para o nosso segmento. É muita coisa. Tem vários projetos de lei, o projeto 442 pode dobrar os nossos recursos, mas se a gente não tiver valorizado a nossa imagem pelos nossos próprios clubes, a gente nunca vai conseguir chegar a
aos nossos objetivos. Então, fica a dica, fica a orientação, valorizem o selo, valorizem o CBC, para que a gente possa realmente construir um ambiente institucional muito mais favorável do que a gente tem hoje, tá? E outro ponto que eu também gostaria de tocar, a formação de atletas, pessoal, é a soma de condições favoráveis por várias instituições, o clube, o CBC, a administração pública, patrocínio. Quando vocês têm, o CBC sempre dá o apoio. Se o atleta vai viajar para um CBI, eu compro a passagem aérea, mas a hospedagem, a alimentação é pelo clube ou pelo pai, ou pelo próprio atleta. Quando você vai instalar um equipamento que precisa de uma obra, o CBC compra o equipamento, mas a obra é de responsabilidade do clube. Quando você vai contratar recursos humanos, o CBC dá o apoio financeiro, mas todos os encargos é por conta do clube. Então, o clube tem que dar as contrapartidas, o CBC não faz nada sozinho. E quando vocês, clubes que obtiveram agora a certificação de registro do 18 e 18A, isso se abre um leque muito grande para vocês obterem também lei de incentivo federal ao esporte, captarem novas fontes de recursos. Esse nível de governança que vocês abrem as portas agora com a certificação, fazer um pregão eletrônico, entender como é uma compra, vocês vão estar habilitados para outras janelas de oportunidade. Então, não acreditem somente no CBC, o futuro e a estrutura do clube de vocês. Tem outras possibilidades. É uma soma conjunto de esforços de várias instituições e é que a gente vai melhorar o potencial esportivo da nossa nação, do nosso país. Tá bem? E, por fim, e aí é um recado muito direto, porque a gente tem regras e alguns clubes aqui tiveram algumas dificuldades, acho que uns 3 ou 4, que a manutenção da regularidade, CND, FGTS, é durante todo o processo. A gente não vai transferir recurso com um clube com CND vencida, com nenhum tipo de irregularidade que a gente fala internamente, é porque não está apto. Tá? Então, tem que se manter a regularidade durante todo o processo. Minha certidão no Ministério está vencendo. Corra. Lá a portaria 115 estabelece um prazo de antecedência mínimo de 45 dias para você pedir. Monitore a sua CND, monitore as suas certidões para que vocês não percam esse dinheiro, esse recurso. Tá bem? Dado esses recados, eu já me estendi muito, eu agradeço a atenção de todos vocês, a paciência, a compreensão, dizer que eu estou em Brasília, nossa equipe está de portas abertas aqui, para que a gente possa receber vocês, falar com vocês, tirar as dúvidas que forem necessárias, porque o lema do CBC é que juntos somos mais fortes. Né? Quando a gente fala de orgulho de ser CBC, mas é um orgulho conjunto, é um orgulho CBC e clubes. A gente não faz essa diferenciação. Nós juntos somos mais fortes. É esse lema que a gente coloca internamente e é esse lema que a gente quer imprimir, que vocês entendam que a gente constrói isso conjuntamente. Eu protejo vocês e vocês me protegem. Tá bom? Esse é o recado final. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.